Então agora as pessoas do governo estão muito preocupadas em proibir que a gente sinta prazer manual sozinho em casa lá batendo uma punhetinha ou qualquer outra coisa parecida, né? Vocês estão com pouca preocupação mesmo nesse país, né, gente? A gente tá cansado de saber que o Congresso, de uma maneira geral, e às vezes nem só o Congresso, mas também vereadores, senadores, todas as outras coisas, têm uma preocupação em fazer projeto de lei que não vai dar em lugar nenhum. Isso já é comum, já faz muito tempo que no Brasil funciona dessa maneira. O cara vai lá e todos os projetos de lei que ele faz é pra instituir feriado por causa de sei lá, vamos instituir agora o feriado do pneu furado. Toda vez que furar o seu pneu, você pode ficar em casa e não precisa trabalhar. E tá bem claro que isso acontece não é porque eles não têm preocupações maiores, né? Porque olha o tamanho desse país e mesmo que você esteja aí sendo vereador de uma pequena cidade, é óbvio que você vai ter várias preocupações muito maiores do que ficar criando feriado. Mas ok, aí a gente descobre agora que criar feriado não é grande lá, as grandes piores coisas que podem acontecer no governo brasileiro, e me aparece um deputado chamado Marcelo Aguiar. Guardem bem esse nome para a próxima eleição, viu, galera? Que não tá muito distante, não. E ele resolve que ao invés de criar uma lei que vai, sei lá, priorizar coisas mais importantes como saúde e educação, não. Ele gastou o tempo dele e o meu dinheiro criando um projeto de lei em que torna a punheta... É tão bizarro que eu não consigo nem não dar risada no meio do processo. Um crime. Um crime. O cara quer criminalizar a punheta. Na verdade, esse é um termo mais sensacionalista do projeto inteiro, porque na ideia do cara, o que ele tá fazendo é prevenir que as pessoas se viciem em pornografia. Então o projeto dele é baseado em fazer com que todas as operadoras de celulares e internet no Brasil proíbam o acesso a filmes pornográficos. Sites pornográficos, né? Tipo, de uma maneira geral, porque é impossível você conseguir proibir filme pornográfico, principalmente com a disseminação do WhatsApp. Quando eu fui ler esse projeto de lei, a primeira coisa que eu pensei foi: a justificativa desse cara deve ser religiosa, né? Porque é o mais óbvio que você vai pensar. Mas não é. A justificativa dele é pautada em ciência, pura e simples, porque ele diz que, através de pesquisas feitas nos últimos anos, as pessoas estão cada vez mais se tornando viciadas em pornografia. E isso prejudica a pessoa de uma maneira psicológica e física também, relacionamentos pessoais. E olha só que surpresa! O cara tá certo. Não é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso e nem que eu leio notícias científicas sobre isso. Vício em pornografia é uma coisa real já há décadas. Já existe até nos Estados Unidos clínicas psiquiátricas especializadas em tratar com terapia esse tipo de problema. E existe até um grupo formado por homens jovens que têm menos de 30 anos que se deram conta de que eles são viciados em pornografia e eles fizeram esse grupo para ajudar um ao outro, como se fossem alcoólicos anônimos, só que dá punheta. Com uma pesquisa rápida você vai conseguir encontrar na internet, no YouTube mesmo, entrevistas com esses caras falando sobre esse mal que eles enfrentaram. E a história desses caras é muito recorrente. Você que tá assistindo esse vídeo agora e vai escutar a descrição que eu sei da história dos caras, muito provavelmente você vai se identificar. O que acontece é que a educação sexual desses caras, esses caras que eu tô falando são caras americanos. Não sei se eu citei isso aqui, mas todas essas entrevistas que eu vi foram com americanos. Brasileiros eu não vi nenhum. Apesar de que eu sei que em Brasília já existe uma clínica especializada em tratar o vício em pornografia também. Deve ser lá que esse deputado tá se tratando, né? Brinks, isso foi uma brincadeira sem graça, desnecessária, eu não precisava disso, né? Os caras justificam o vício deles baseados na seguinte história. Toda a educação sexual que eles tiveram através de filmes pornôs. E isso se deu porque o acesso a esses filmes pornôs sempre foi muito fácil para essas pessoas desde que eles eram pré-adolescentes. Porque a internet tá aí para ser utilizada, não é mesmo? E quando a pessoa tem curiosidade para saber coisas que ela não tem conhecimento e tem algum tipo de tabu de conversar com outras pessoas, o que ela vai fazer? Procurar o Acidez Feminino, porque aqui a gente fala sobre um tanto desses tabus. Ou procurar um filme pornô para entender como é que funciona. E foi isso que esses caras fizeram. E através de assistir filmes pornôs diariamente, os caras foram se acostumando àquilo e esperando que
que todo dia eles precisassem passar por aquela punhetinha, assistindo filme pornô. Até que chegou um certo momento que esses caras descobriram que eles não eram felizes se relacionando com uma namorada, porque eles tinham condicionado o corpo a sentir muito mais prazer enquanto eles viam o filme pornô, ao invés de transar. E aí eles começaram a perceber que parecia que tinha alguma coisa errada, né? E procuraram saber mais sobre o assunto. E foi aí que começou essa ideia toda de vício em pornografia. O cara não consegue viver sem assistir a pornografia, ou a pornografia dá muito mais prazer pro cara do que ele ter uma relação interpessoal. Se identificou, né? Eu sei. Todos nós em algum momento já pensamos que às vezes a gente tem mais prazer. No meu caso não é assim, né? Porque eu já cortei o meu pau fora. Se você não se identificou e tem uma dificuldade em compreender essa ideia, eu vou te dar um comparativo muito legal. Você sabe quando você tá com o seu celular na mão e você não tem nada pra fazer e, de uma maneira involuntária, você pega o seu celular e abre o Facebook ou o WhatsApp, mesmo não tendo mensagem nenhuma, nem nada parecido, você só abre e daí só depois você percebe que abriu aquilo e só depois você percebe que tá condicionado a ficar acessando aquilo o tempo inteiro? É mais ou menos isso que acontece com as pessoas que têm vício em pornô. Eles abrem o pornô, às vezes sem nem estar com desejo sexual nenhum. Ou seja, a base do projeto de lei desse deputado não tá lá muito fora da realidade. Isso acontece, cara. Acontece muito. Mas não é proibindo as pessoas de ver filme pornô e bater punheta que você vai resolver o problema do vício em pornografia, né, meu amigo? É com educação sexual dentro de casa, nas escolas, explicando que a pessoa pode sim ter prazer e que ter prazer é saudável. É colocando na cabeça das pessoas das gerações passadas e de muitas dessa mesma geração minha que sexo é uma coisa saudável, que faz parte da vida do ser humano, assim como comer ou tomar banho, que não tem nenhum valor maior nem menor do que qualquer outra necessidade física que a gente tem. É conversando sobre o assunto sem parecer que você tá falando, sei lá, sobre alguma coisa que tá ferindo a integridade de alguém. É dando liberdade para que as pessoas tenham o poder de discutir a sua intimidade de uma maneira aberta, sem que outra pessoa fique apontando o dedo para ela e chamando ela de vagabunda, de safada, de sem vergonha, ou falando, porque você fala sobre a sua vida íntima ou sua vida sexual, você é uma vadia e eu posso querer fazer com você o que eu quiser fazer. Porque não é assim que é. Isso sem falar que quanto mais as pessoas querem proibir as coisas, o governo principalmente, quanto mais eles querem proibir, mais a galera vai querer fazer, meu truta. Mais vai ter jeito. Eu não lembro exatamente se foi na década de 20 ou de 30, mas nos Estados Unidos eles tentaram proibir a venda de bebida alcoólica, achando que isso ia resolver o problema de alcoolismo da galera. O que aconteceu? Porra nenhuma, porque o que aconteceu foi que a galera criou uma rede enorme de contrabando pra continuar vendendo as bebidas alcoólicas e bebidas de má qualidade. Tinha gente que produzia bebida dentro da própria casa e isso virou um problema muito maior do que o alcoolismo. E eu não preciso nem dar um exemplo tão distante assim. Você, quando você tava lá vivendo sobre as asas da sua mãe e do seu pai, quando sua mãe ou seu pai resolvia te proibir de alguma coisa, o que você queria fazer? Exatamente o que eles quiseram te proibir, não é? Então não adianta, gente. Vocês são burros. Puta que pariu. Todo mundo já foi criança um dia. Você já sabe que esse negócio de ficar proibindo as coisas não funciona. Não é assim que se resolve o problema. É com informação e comunicação que se resolve problemas. Mas uma coisa de positivo esse projeto de lei tem, que é fazer eu adiantar esse vídeo que eu já ia fazer em algum momento e a gente discutir e fomentar essa discussão toda sobre pornografia, vício em pornografia e tudo mais. Porque com certeza, por causa desse projeto, vai ter muita gente por aí que não fala sobre sexo abertamente tanto quanto eu, que vai estar discutindo sobre o assunto, nem que seja lá entre quatro paredes com seu parceiro sexual. Essa sou eu, sempre vendo o lado bom das coisas. Então fica aí até o próximo vídeo, que deve ser daqui 2 dias. E é só. Falou!